Olá, boa tarde. A possibilidade de geração, distribuição e taxação no setor solar fotovoltaico e nas demais fontes renováveis de energia foi debatida hoje em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. A energia elétrica chega a 99,8% dos domicílios. É o setor de serviço mais universalizado do Brasil. Nos últimos anos, quem apenas consumia pôde se tornar produtor, no caso mais comum, de energia solar. É a chamada geração distribuída. Já são 127 mil unidades, gerando cerca de 1,6 gigabyte de energia, 1% da matriz. O excedente, produzido pelo consumidor, vai para a rede comum, o que gera economia e mais energia disponível. Mas a coisa precisa ser regulada de forma equilibrada, senão pode impactar os custos das grandes empresas do setor e mesmo a política de preços e o futuro desse sistema alternativo. Todo mundo quer instalar painel fotovoltaico nas suas residências. Consequentemente, o que isso acontece? O mercado de geração distribuída encara isso como um bom negócio, passa-se a ganhar escalas, os paybacks começam a ficar cada vez mais atraentes. É importante manter esse modelo de geração da forma como ele está hoje, sem nenhuma alteração? É possível que sim, mas ele custa para os demais consumidores. Não se deveria dar através de um subsídio cruzado, que é o subsídio que é dado na tarifa de energia elétrica, porque a tarifa já é uma tarifa elevada, por todas essas questões que eu disse para o senhor, nós já temos muito encargo, nós vamos cada vez mais aumentando essa tarifa para os demais consumidores. Na audiência, preocupações com barreiras que podem comprometer o avanço desse tipo de produção energética. Vários investidores dessa área de fotovoltaica que enfrentam a resistência das distribuidoras para fazer a ligação do sistema à rede. As distribuidoras hoje têm uma má vontade gigantesca com aqueles que querem fazer as usinas. Ela é uma discussão sadia, de alocação de custos correta, de alocação de benefícios correta, mas ela tem que ter o seu tempo, né? E a exemplo do que aconteceu em outros países do mundo, a geração distribuída ela tem que atingir um nível de maturidade e um nível de penetração muito superior ao que a gente tem hoje para que essa discussão realmente tenha cabimento. Estamos querendo e sempre com o uso da melhor e da maior quantidade possível dessas energias, com todo o processo que nós podemos suprir o consumidor brasileiro com o menor mix de preço e que possa transformar isso numa tarifa mais adequada para todos. Energia também foi tema de audiência pública de outra comissão, a de defesa do consumidor. A crise política na Venezuela teve como um dos efeitos o corte no fornecimento de energia daquele país para Roraima. Assim, o Estado brasileiro tornou-se dependente das termoelétricas, uma fonte mais cara e poluente. Segundo o senador Teomário Mota, que pediu a realização da audiência pública, um impasse diplomático dificulta a retomada do fornecimento da energia venezuelana para Roraima. A disputa interna pelo poder entre Maduro e Juan Guaidó impede avanço em negociações para o pagamento da energia e o restabelecimento do serviço. O Guaidó, como não está de fato e direito, ele manda representante e o outro manda embaixador. Olha a confusão. Então, o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro reconheceu o representante do Guaidó e não o embaixador. Pronto. Voltou para a estaca zero. Roraima teve um aumento de quase 100% na tarifa de energia elétrica em 5 anos. Até uma CPI no estado foi criada para tratar da questão. Roraima hoje tem a 8ª taxa de energia mais cara do país. O povo de Roraima passa fome para poder pagar a sua conta de energia. A questão da Roraima Energia no nosso estado é um monopólio, né? Um monopólio, a empresa ela gera energia, ela transmite energia e ela distribui a energia, o mesmo grupo. No último ano, o PROCON da Assembleia Legislativa de Roraima registrou 2.274 reclamações de consumidores. Hoje, um consumidor chega ali no nosso atendimento e reclama que a fatura dele atrasou 3 dias e já foi cortado, que ele não recebeu a fatura de energia elétrica, ou que a fatura não chegou, que ele não sabia que estava em débito. Então, todas essas demandas hoje nós estamos recebendo lá no PROCON. O representante da empresa
que controla o sistema desde dezembro, disse que reduziu a inadimplência de 16% para 1% com o parcelamento das dívidas, que existem 12 estados no Brasil com energia mais cara e que o preço da tarifa é o que garante novos investimentos. A ANEEL, quando define uma tarifa, ela define uma tarifa partindo do pressuposto que a energia que está sendo vendida para o consumidor está sendo recebida para a concessionária, para ela conseguir reverter isso em investimento e melhoria da qualidade do serviço. Quanto às regiões isoladas, também existem planos da concessionária. Um planejamento para 2020 e 2021 para conectar todas ao sistema Roraima com energia 24 horas. As que não for possível conectar pela distância ou algum problema de atendimento técnico, estamos desenhando atendimento por energia solar, com banco de bateria ou por segurança com sistema híbrido com geração para operar à noite, alguma coisa assim. O senador Messias de Jesus pediu a definição de critérios antes do corte de energia por falta de pagamento. Cortar a luz da casa de um cara que tem um bom salário, que tem uma boa renda, de um fazendeiro, cortar a luz de quem tem condições de pagar, eu acho que seria até justo. Mas você comete um crime quando corta a luz da casa de um cidadão que não tem emprego. Advogados e contadores podem ou não ser contratados pela administração pública sem licitação. O assunto foi debatido nesta quinta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. O debate serve para orientar um projeto que estabelece como notório e singular o trabalho de advogados e contadores. O tema provoca muita polêmica. A Associação dos Juízes, por exemplo, vê a proposta com preocupação. Para a AJUF, a Lei de Licitações já prevê a possibilidade de contratar tanto advogados quanto contadores de forma direta, sem licitação, mas como uma exceção. A proposta, segundo a AJUF, inverte essa lógica. Quando se fala em especialização e notoriedade, o interesse público que está subjacente nesse aspecto, nesse vetor, não é necessariamente, ou não é exclusivamente, melhor dizendo, do prestador do serviço, mas é exatamente daquele serviço que vai ser prestado em razão de um interesse público específico. O receio daqui do representante da AJUF, doutor Fernando Marcelo Mendes, senador juiz federal, de uma exceção se tornar uma regra. Não se está buscando que a exceção se torne regra, muito pelo contrário. O que se está buscando, o que a gente busca é trazer mais luz, trazer mais transparência às regras que já existem. A OAB defende que o trabalho dos advogados é singular e específico, sim. E o contrato sem licitação pode garantir um serviço de melhor qualidade e menos engessado nos municípios. Se um prefeito quisesse me contratar para poder fazer um projeto, para melhorar uma política pública dentro de um município, ele não poderia me contratar pela inexigibilidade? Porque, veja, eu tenho o conhecimento, eu tenho o aporte teórico, eu tenho o aporte acadêmico para poder tratar sobre a situação. Eu tenho como ofertar um serviço de qualidade. E esse serviço pode ser aferido, sim, na forma que vai se contratar. Eu posso criar o formato de contratação. Ou talvez, se passemos por uma licitação, outras pessoas, por conta dos requisitos, elas passem na minha frente e talvez o serviço não seja prestado com qualidade. Nós não podemos pegar esse caminho da exceção e torná-lo regra, que é o que esse projeto de lei pretende fazer. Nós não podemos permitir que todo o serviço da administração seja contratado diretamente, sem licitação, sem concurso público, sem as vias democráticas de acesso à administração. Nós estamos muito mais aqui, além de elogiar o projeto, o trabalho da Casa, o que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas muito preocupados com a excessiva, constante e desnecessária criminalização da advocacia. Nós temos diversos advogados recuando de um exercício que a própria lei lhe garante, com medo de estar sofrendo constantemente citações de ações de improbidade administrativa, de ressarcimento ao erário e de outras coisas, amedrontando o gestor, amedrontando quem está exercendo o advogado. Os municípios, doutor Leonardo, basicamente nos municípios do estado da Paraíba, todos os municípios hoje
Para a atividade corriqueira e diária, ele tem o seu setor que faz o empenho, que faz o seu pagamento, que faz a sua liquidação. O serviço corriqueiro está sendo feito ou por um concursado, ou por um cargo comissionado, ou por alguém que lá esteja dentro do município. Como bem disse, nós não somos contra o concurso público, até melhor, porque a estrutura pronta do município vai dar um melhor andamento, sim, às atividades corriqueiras do município no seu dia a dia. O município que não tem a estrutura, ele precisa contratar porque ele não tem a estrutura. Então, se contrata, o serviço já está sendo prestado, então ele nunca terá a estrutura. Nós precisamos estruturar, nós precisamos garantir a estrutura mínima. O Futurice, programa lançado pelo Ministério da Educação, tem sido alvo de discussões. De acordo com o MEC, a proposta tem o objetivo de aumentar a autonomia administrativa das universidades federais. Alterações no texto original foram debatidas hoje em audiência pública na Comissão de Educação. De acordo com o representante do Ministério da Educação, no último mês foram feitas pré-consultas públicas, o que, segundo ele, gerou inúmeras contribuições da sociedade, contabilizando mais de 33 mil participações. O especialista afirmou que, com o resultado das consultas, o MEC fez adequações ao texto e uma nova versão do programa. Ela trazia como primeiro pilar gestão, governança e empreendedorismo. Isso, de certa forma, criou um certo desconforto para alguns gestores que questionaram se isso iria ferir a autonomia universitária, se isso iria ferir a autonomia de gestão do reitor. Então, esse eixo passou agora a ser denominado como pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. O eixo 2, que era pesquisa e inovação, passa a ser empreendedorismo, e o 3 continua sendo internacionalização. Mas o representante da Associação Nacional das Instituições Federais disse não concordar com a proposta do MEC e falou que existem problemas propostos pelo Futurice. É a emenda constitucional 95, que colapsa completamente o sistema. Eu digo mais, ela colapsa o Estado brasileiro. Ela impede, que o financiamento seja adequado às necessidades da complexidade das universidades. Outros pontos do programa também foram questionados pelos demais participantes da audiência. A perda de autonomia e a privatização são alguns dos quesitos apontados como prejudiciais por especialistas do meio acadêmico e estudantes. Questões imprescindíveis para a atuação da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica permanecem ainda deficientes ou necessitam de esclarecimentos. Há incertezas ainda entre pontos que podem interferir de forma direta na estrutura e também no funcionamento institucional e em seu caráter público. O professor Edivar colocou uma premissa inicial de que o projeto foi pensado como se as universidades tivessem problema de gestão, problema de administração. Mas, para mim, professor Edivar, tem uma outra premissa, que é ignorar completamente a universidade real, a educação real existente neste país. Corroboro com as posições colocadas, muito pouco da essência do que significa esse projeto mercadológico voltado, eu diria não só para o viés econômico, mas para o viés financeirista, para o viés do mercado financeiro, da securitização, das ações, da especulação, e que nos preocupa muito e que não poderia ser diferente. Afinal de contas, o ministro da Educação e o secretário de Educação Superior são dois personagens do mercado financeiro. A polêmica sobre o texto tem mobilizado o meio acadêmico, mas o programa ainda não está valendo. O MEC ainda vai fazer novas consultas públicas e só depois apresentar o Futurice ao Congresso Nacional sob forma de um projeto de lei ou um decreto do Poder Executivo. Uma sugestão do governo para o projeto de lei que vai regulamentar os critérios de aposentadoria especial para trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde chegou ontem à noite ao Senado. O texto terá prioridade para a votação porque, segundo acordo, a reforma da Previdência só será promulgada depois que esse projeto for aprovado. Conforme foi acordado com os líderes partidários, o secretário da Previdência do governo federal, Rogério Marinho, entregou nesta quarta-feira à noite o projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria especial para trabalhadores em caso de periculosidade. Na verdade, trabalhadores expostos a agentes nocivos. Participaram dessa reunião o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, e o líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho. Pelo acordo, o
autor do projeto aqui no Senado será o senador Eduardo Braga, líder do MDB, e o relator, o senador Esperidião Amin. O senador Eduardo Braga deve apresentar o texto do projeto nesta quinta-feira à Comissão de Constituição e Justiça e ele será votado na próxima quarta-feira. E no mesmo dia irá ao plenário do Senado. Em seguida, segue para a Câmara dos Deputados. Pelo acordo, a promulgação da reforma da Previdência depende da aprovação desse projeto. Mas cabe agora, segundo o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, cabe agora ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, marcar a data da promulgação. Não, o projeto atende o quê? A preocupação que foi colocada em relação a determinadas categorias. O mineiro de subsolo, que foi uma bandeira empunhada pelo senador Esperidião Amin, e a preocupação do senador Paim em relação à questão dos vigilantes armados e também dos eletricitários que trabalham em linhas de alta tensão, e o texto confere, portanto, digamos assim, essa segurança, esse direito do acesso à aposentadoria especial para esses trabalhadores. Mais de 70% das aposentadorias são dadas em função de judicialização. Então, nós já estabelecemos na PEC que, por exemplo, a categoria não incide para fim de aposentadoria e agora, com o projeto, deixamos claro quais são as condições que os agentes nocivos impactam na atividade laboral e isso, na nossa opinião, vai dirimir questões judiciais e deixar mais claro e vai ser bom para quem exerce de verdade essa atividade e bom para a Previdência, para evitar esse vácuo judicial. Hoje é o último dia da campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. Na terça-feira passada, o Senado aprovou o projeto que suspende uma portaria do Ministério da Saúde que impedia mamografia como exame de rotina na rede pública de saúde para mulheres com menos de 50 anos. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com o senador Lazier Martins, que teve a ideia de derrubar a portaria. Olá! A idade para começar a fazer o exame de mamografia para rastreamento de câncer de mama não é consenso entre especialistas no mundo. O nosso convidado de hoje é o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, autor de um projeto aprovado pelo Senado que tem por objetivo deixar claro que a mamografia, como exame de rotina, será acessível para mulheres a partir dos 40 anos no Brasil. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Renata. Muito obrigado pelo convite. O programa Argumento é um dos de maior audiência aqui da TV Senado, pelo que eu tenho acompanhado. Eu até me sentia um pouco desprezado nesses últimos tempos, mas muito satisfeito de ter sido chamado de volta. Senador, existe uma divergência entre o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, órgão público, e as entidades representativas de categorias médicas, no caso, mastologistas, radiologistas e ginecologistas. O INCA defende que a mamografia comece a ser feita como exame de rotina aos 50 anos. As sociedades médicas no Brasil defendem que seja aos 40 anos. Como é que o senhor avalia que entidades diferentes, tão importantes para o país, façam recomendações diferentes sobre um tema como esse? Olha, nós vamos partir do pressuposto que doença a gente nunca sabe bem quando vai acontecer. E principalmente com relação a diagnóstico de câncer de mamas. Então, me permita ler uma linha aqui da lei. A lei, que é de 2008, é a lei número 11.664, 2008. Artigo 2º. O Sistema Único deve assegurar, item 3º, a realização de exame mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. 2008. Aí vem o Ministério da Saúde, em 2015, e inventa uma portaria. Uma portaria dizendo que os exames devem ser feitos entre 50 e 69 anos. Ora, com um intervalo máximo de até 2 anos, né? Aí eu fico pensando o seguinte, Renato, são 4 anos esse decurso lá de 2008 a 2015, que é o ano da portaria. Aliás, 2015 e 2019 é o período da portaria até agora. São 4 anos. O que pode ter acontecido com quantas mulheres durante esses 4 anos em que tiveram de obedecer a essa portaria,
mulheres que tinham menos de 50 anos. Eu sou levado a acreditar que deve ter havido algumas e, quem sabe, muitas mulheres que não puderam fazer o diagnóstico se eram assintomáticas e que aí, sem saber, tinham lá um problema já surgindo. Então, não poderia persistir. Além do mais, é elementar que na hierarquia das leis, uma portaria não derroga uma lei. Então, essa portaria é completamente equivocada, desastrada. Porque ela segue uma orientação do Instituto Nacional do Câncer no Brasil, né, senador? Pois é, mas tinha que ter seguido a lei do SUS. Eu nesse particular, eu discordo. Eu não sou mulher, todos já viram que eu não sou mulher. Bom, agora, eu imagino que quantas mulheres tiveram um câncer precoce e não puderam detectar. Vamos só explicar para o telespectador, senador, que em 2015 o governo editou essa portaria, né, e o projeto de decreto legislativo que o senhor apresentou, ele susta os efeitos dessa portaria e faz valer a lei, que prevê a mamografia a partir dos 40 anos. É isso? Sim, é o que agora está valendo. Aliás, que agora vai passar a valer porque... Quando convertido em lei, né? Quando convertido, porque agora vai para a Câmara. Aliás, já tem número lá nesse projeto de decreto legislativo que nós votamos neste 29 de outubro aqui no plenário do Senado Federal. Já está na Câmara e, o que tudo indica lá, vai andar muito rápido, porque é matéria que diz respeito à saúde da mulher. Então, o bom senso está a recomendar que haja a celeridade também na Câmara. E houve um consenso no plenário, né? Houve um consenso. A relatora dessa matéria, que fez um belo relatório, foi a senadora Leila Barros. Houve manifestações muito judiciosas, digamos assim, da senadora Rose de Freitas, da senadora Cátia Abreu, de outras senadoras que estavam e até alguns senadores que estavam ali, de modo que passou tranquilamente. Senador, um dos maiores desafios hoje em relação à mamografia é garantir efetivamente o acesso, né? Um estudo da Sociedade Brasileira de Mastologia revelou que a cobertura mamográfica das mulheres entre 50 e 60 anos, ou seja, as que teriam já o atendimento garantido até na portaria do Ministério da Saúde, mas a cobertura entre as mulheres nessa faixa etária atendidas pelo SUS em 2017 foi de apenas 24% do esperado, né? O SUS deveria ter realizado 11 milhões e meio de exames e realizou 2 milhões e 700 das mulheres entre 50 e 60 anos, né? Como é que o senhor avalia essa questão? Que houve uma sobrecarga enorme entre os 50 e 69. Esses números estão a dizer isto. Mas, pelas opiniões que eu tenho ouvido, e opiniões de médicos, inclusive, e por isso esse projeto de decreto foi tão elogiado pelos médicos do Senado, e nós temos vários médicos do Senado, é que deve-se cumprir, observar a partir dos 40 anos. É sempre muito recomendável. Os tempos mudam, as doenças, algumas não existem, outras surgem mais cedo. O INCA, né, na sua página, ele cita um documento, que é o Consenso da Mama, né, de 2004. Né? Nesse documento, o rastreamento que foi, na época, construído, esse consenso construído com a sociedade, com associações médicas, pesquisadores, né, ele defendia o rastreamento para realização. A recomendação para rastreamento de mamografia de rastreamento seria na faixa entre 50 e 69 anos, com intervalo de até 2 anos. Né? Essa recomendação do INCA, ela é contrária ao projeto que o senhor está defendendo. Sim, é contrária, mas não é uma coisa ditatorial. E aí eu lhe pergunto, Renata, você que é mulher, qual é o problema, qual é o prejuízo que passaremos a ter se as mulheres tiverem esse direito a partir dos 40 anos? Então, o que o Instituto Nacional do Câncer diz é que há prejuízo. Qual né? é o prejuízo? Exames falso positivo, várias intervenções que seriam consideradas desnecessárias, enfim. Que pode ser desnecessária, só se vai ver depois de ter havido o exame. Agora, que haja resultados falsos, aí é defeito de equipamentos, né? Enfim, eu acho, Renata, que imperou o bom senso.
neste apoio unânime, pacífico, consensual do Senado ao aprovar esse projeto de decreto. E fecha o Outubro Rosa, né, senador? E fecha, Fechou exatamente. o Outubro Rosa. Hoje o Brasil inteiro, eu fico admirado, que coisa bonita, como o Outubro Rosa pegou fácil em todos os lugares, se dá prioridade à cor rosa. Eu tenho visto nos campos de futebol, jogadores entrando em campo com mulheres com a blusa rosa, tudo para promover esse mês. Quer dizer, há uma preocupação universal em relação à necessidade do diagnóstico. Então, agora, por que nós vamos na contramão, vamos mandar contra? Por isso, eu lhe confesso que não me arrependo, até me dou por muito satisfeito de ter proposto esse projeto de decreto legislativo e muito mais ainda pela aceitação, pelo apoio, que ele veio ao encontro de uma época em que nós vivemos, onde tanto se valoriza e se precisa valorizar a saúde, que é a coisa mais importante da vida da gente, é a saúde. Nada adianta a gente estar vivendo se a gente estiver doente. Senador, muito obrigada pela entrevista. E ainda sobre o Outubro Rosa, um grupo de ajuda voluntário formado por pessoas que trabalham no Senado entregou nesta manhã em um hospital de Brasília 1.148 objetos arrecadados em uma campanha no Congresso Nacional para apoiar pacientes com a doença. Entre as doações estão mechas de cabelo, lenços e bonés. A senadora Leila Barros participou. Eu quero agradecer, em nome dos parlamentares, a todos os servidores, a todos os colaboradores que fizeram um trabalho belíssimo nesse mês de outubro, com uma arrecadação maravilhosa, né? Mais de 1.000 lenços, bonés, enfim, cortes, cabelos, né? Que certamente vão servir aí para a confecção das perucas para as mulheres aqui que estão em tratamento. Enfim, eu acho que foi um ato de generosidade, de amor, é o que nós estamos demonstrando aqui nessa manhã. O pouco que a gente está trazendo é muito para essas pessoas que estão, como a senadora falou, numa batalha. É uma batalha não só dessas pessoas que têm essa doença, mas também da família. A dor é muito grande e a gente vê nos olhinhos, sabe, como é triste. Então o sentimento é assim de dever cumprido. Isso é uma coisa que, se todas as pessoas pudessem fazer isso, seja em que setor for, ajudaria muito a sociedade e as pessoas portadoras também de câncer. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.